Bem, gente amiga, estamos retornando à nossa segunda aula. Hoje nós vamos estar falando sobre ensinando pelo exemplo. É algo muito maravilhoso na formação ou quando estamos formando o discípulo, é ter exemplos para poder compartilhar. Porque na verdade o discípulo, ele vai estar de olho em você, ele vai estar olhando o seu exemplo. O que você vai fazer, o que você vai compartilhar, o que você vai estar fazendo, ele vai estar te seguindo, ele vai estar te acompanhando, ele vai estar, de certa forma, olhando você. Então, esse momento é um momento para refletir, de que as pessoas preferem não simplesmente ouvir somente, mas também ver e seguir o exemplo. Então isso é muito importante. Todo discipulador, está atento a isso, porque o discípulo ele vai estar olhando a atitude daquele discipulador. Então o discipulado é um exemplo. Como os discípulos de Cristo devemos seguir seu exemplo. Os discípulos estão atentos a essa ação, a essa atitude, você entendeu? De quem está discipulando. Nossos discípulos também devem seguir o nosso exemplo. É bem importante, como na aula anterior eu falei, que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então os discípulos vão seguir nosso exemplo. O que Paulo ensinou sobre o seu exemplo também está registrado em 1 Coríntios capítulo 4, 16, Gálatas capítulo 4 e 12, você vai acompanhando aí na sua apostila os textos em que é citado a questão de seguir o exemplo e como Paulo tratou dessa situação. Como Jesus ensinou os seus discípulos, Jesus também ensinou os seus discípulos com relação a isso. Primeiro, Jesus ensinou os seus discípulos dando exemplo. Jesus chamou os 12 para estar com eles. Isso está em Marcos capítulo 3, versículo 14. O que eles viram durante anos em que andava com Jesus não lhe poderia ter sido comunicado apenas por meio de discurso. Jesus não deu um discurso para os seus discípulos. Jesus ensinou também pelo seu exemplo. Por onde ele ia, Jesus ia compartilhando do evangelho do reino, dando ensinamento. Jesus também tratou com pessoas de forma que seus discípulos o observavam, estavam ali olhando, vindo o exemplo do seu mestre. Então, por isso que é muito importante, estar atento ao evangelho e ter os exemplos de Cristo. Como Cristo deu exemplo aos seus discípulos, também os discípulos verão exemplo em mim, verão exemplo em você, você que está discipulando pessoas, os discípulos estão atentos em você, para ver sua atitude, para ver o que você está fazendo, estão atentos às suas atitudes. Então Jesus chamou aqueles homens, investiu nele, com oração, conversando com ele. Jesus agiu de forma que se tornou modelo para aqueles discípulos. Aqueles discípulos foram formados por Cristo na escola de Cristo e eles começaram a seguir o exemplo de Cristo. E lembre-se que Jesus disse que vá por todo mundo, ou ide por todo mundo, fazendo discípulo. Aquele modelo tinha que ser compartilhado dias após dias. Olha que coisa interessante. Dia após dia estava sendo compartilhado aqui os exemplos de Cristo. Mas também os discípulos também estavam atentos aos momentos de ensino. Jesus também ensinava, Havia momentos de ensinos e também os discípulos estavam prontos para receber ajuda, estavam prontos para receber uma correção, receber uma direção, receber, uma instrução do Senhor. Em alguns momentos, Jesus estava com eles, repreendiam, Jesus incentivava, Jesus dava oportunidade, mesmo quando fracassava, os discípulos estavam abertos a uma correção. Jesus corrigia não de forma que repreendiam, mas de forma que a correção vinha para ensiná-lo, instruí-lo a continuar
no seu treinamento. E também, terceiro, nas experiências comuns. Ao chamar um grupo para andar consigo, Jesus proporcionou que os discípulos aprendessem, não por meio de observar, mas também por observar as atitudes dos que se compunham o grupo. É interessante porque Jesus trabalhou com um grupo, não somente tinha que tratar, sabe, com um, mas com um grupo de pessoas que estavam ali, aqueles 12 trabalhando com ele, né? E aquele grupo, sabe, como ia se comportar, Jesus tratava com ele, Jesus, sabe, disciplinava ele, e muitas vezes tinha atitude que faziam com que eles crescessem, né? Crescessem através da coletividade. Porque às vezes não é fácil trabalhar na coletividade, né? É difícil às vezes trabalhar porque cada pessoa tem temperamento, experiências diferentes, comportamento diferente. Jesus trabalhou individualmente na vida de cada um, mas também trabalhou de forma coletiva. Que coisa tremenda. E também, quarto, aprendizado mútuo. Algumas vezes Jesus intencionalmente fazia os discípulos discutirem entre si alguns assuntos e chegar às suas próprias conclusões antes que ele mesmo se pronunciasse sobre aquilo. Jesus, sabe, jogava um assunto ou colocava um assunto para eles interagir, para eles conversar, para ver como que eles estavam pensando. Então, isso é um discipulado interessante, o discipulado de Cristo que interagia com seu discípulo, que compartilhava com eles, que relacionava com ele, deixavam eles falar. Não era aquela forma que simplesmente o mestre falava, não. Quando só o mestre fala, ele não tem ideia do que está pensando os seus discípulos. Mas aí Jesus dava oportunidade para que seus discípulos também expressassem os seus pensamentos, né, daquilo que eles estavam aprendendo. E aí Jesus dava uma palavra, você entendeu, para interagir com eles, para trazer ao foco daquilo que o seu mestre estava ensinando. E nos dias de hoje, a prática independe da teoria. Em Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 21, Jesus ensinou que não importa quanto conhecimento a pessoa tem acerca de como germina uma semente, o que faz com que uma semente brote é um ato de plantio. Sabe, a prática independe da teoria. E é importante trabalhar com a teoria, lógico, mas a prática, ela é o resultado final daquilo que conhecemos, não é verdade? É a prática final daquilo que conhecemos. Se você tem tanta teoria, estuda, que tem conhecimento e não pratica, vai ficar num campo que parece que não vai nunca gerar nada. Então, quando se tem uma teoria e pratica ela, ali está o produto ou o ponto, sabe, final de toda a teoria. E é muito importante, Jesus queria que seus discípulos não vivessem só numa teoria, mas praticassem, entendeu? Então, por exemplo, o entendimento teórico dos princípios seguirá a prática. Isso é muito importante quando se tem um entendimento teórico das bases principais do reino de Deus, ou do Evangelho de Cristo, mas que isto siga a prática, não fique só no campo teórico, entendeu? No campo teórico, Jesus intencionava que seus discípulos não vivessem simplesmente uma teoria, mas desenvolvessem a prática no dia a dia. E olha só, e quando Jesus deu a instrução para ele, dizendo, dizendo que ele fosse todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. Olha, depois da partida de Cristo para o céu, esses discípulos, esses 12 homens, sabe, revolucionaram o mundo da sua época com todos os ensinamentos que Cristo o ensinou. Eles aprenderam de tal forma, sabe, em que eles viraram o mundo de cabeça para baixo, revolucionaram, sabe? Pessoas foram tocadas, transformadas pelo poder do Evangelho, com homens tão simples, sabe, com homens indoutos, que não tinham muita cultura, mas que praticaram aquilo que aprenderam. E glória a Deus por isso, porque praticar aquilo que aprendemos é coisa muito interessante. Mas nesse momento agora eu quero também falar de um tema muito importante, a paternidade espiritual, né?
paternidade espiritual, que traz a restauração, né? A palavra de Deus mostra a importância do relacionamento de pai e o filho na vida de um ser humano e também na igreja. É muito importante o relacionamento, entendeu? Como pai e filho e como também na vida da igreja. Então o relacionamento tem sofrido muito em diversos lares, como também na igreja, em nossos dias. Praticamente não se vê mais a figura dos pais e os filhos espirituais, o que tem nos roubado muitas bênçãos, né? Da mesma forma que os pais geram filhos e precisa de cuidar desses filhos, os filhos, aqueles filhos espirituais precisam de cuidado também, precisam da paternidade espiritual. Não basta gerar, é preciso também cuidar, dar o alimento, dar o alicerce, né, dar os recursos para que estes bebês espirituais cresçam. Porque na verdade, quando essa pessoa nasce, ele é como se fosse um bebê, tudo na vida dele é algo assim novo. E ele vai aprendendo no dia a dia, vai aprendendo e vai crescendo e precisa de cuidado, porque vai ter luta, vai ter batalha, vai ter dificuldade, tem dúvida a respeito de várias coisas, vários assuntos, entendeu? Vários temas, mas aí ele precisa de cuidado, de amparo dos pais espirituais que geraram. Então, pais espirituais, esse termo também é bastante usado pelo apóstolo Paulo, né? Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 7 a 19, ele fala em relação à descendência de Abraão, como também fala em relação aos que geram filhos no Senhor, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 a 16, e em relação aos seus discípulos, 1 Timóteo 1 e 2. Então, quer dizer, essa paternidade, esse relacionamento de filhos e pais é muito importante para o crescimento sadio, não somente dentro da família, né, mas também dentro da igreja, dentro de um discipulado, dentro de um relacionamento com os filhos na fé, aqueles que nasceram, né, e precisam de cuidado. O papel do pai. Primeiro papel do pai, quando o filho nasce, é o ser mentor. Deus ordenou que os pais ensinassem a escritura aos seus filhos. Está em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, 19, que os filhos fossem instruídos, né, na lei do Senhor. Os pais devem ensinar o princípio da vida aos seus filhos. O livro de Provérbios contém muitas afirmações que nos mostram este nível de ensino. Provérbios é um livro impressionante que mostra esse relacionamento. Os filhos no caminho que devem andar. É muito importante esse tema, esse assunto, porque nos dias atuais temos perdido essa conotação, né, de ter o cuidado, depois de gerar filhos temos o cuidado. É muito importante isso. Ser exemplo, deixarem pegadas que possam ser seguidas. Romanos capítulo 1, 4 e 12, o apóstolo Paulo fala de pegadas que os filhos vão seguir nesta caminhada, sabe, de crescimento, de desenvolvimento, na sua caminhada cristã, na sua fé, porque é bem verdade que muitos vão falhar ou errar ou vir a fracassar, mas eles vão seguir pegada, eles estão de olho em você, eles estão atentos a tudo que você faz. E também, como pai espiritual, precisa ser líder, entendeu? Líder, porque a liderança é muito importante para que os filhos percebam o amparo que tem dos seus pais. Então, quando há liderança, quando há um exercício da liderança, os filhos têm uma proteção e se sentem protegidos pelos seus pais espirituais, orando, compartilhando, falando, exortando, corrigindo, ensinando, sente o amparo, né? Isso é interessante. Agora, o papel do filho também, o papel do filho é ser submisso e obediente, né? A submissão e obediência dos filhos são bênçãos para os filhos, né? São bênçãos para aqueles que estão debaixo de uma cobertura paterna.
Então a mesma coisa nos filhos espirituais, eles precisam ser obedientes para ter uma cobertura, um amparo, né? Honrar e respeitar o pai, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 20 ou 27, honrar o pai, honra teu pai e tua mãe, né? É um princípio que também é seguido na questão espiritual pelos filhos aos pais que o geraram, respeitar, honrá-lo, e para que possa crescer em graça e em conhecimento. Ser ensinável. O papel do filho é ser ensinável. O papel daquele que está crescendo é ser ensinável, né? Como eu ainda sou ensinável, eu preciso aprender ainda mais ainda. Eu estou sempre aprendendo, porque eu sou ensinável, eu não sei tudo. Então o filho precisa ser ensinável, ele precisa ter essa consciência de que ele está crescendo, ele está aprendendo e ele precisa aprender mais ainda a cada dia. Seguir o seu pai. Então, o filho que segue o seu pai, ele está seguindo princípio, né? É princípio, não é seguir seu pai no seu estilo, no seu modelo, no sentido de ser como ele é, de pensar como ele pensa, mas seguir, sabe, o princípio da vida, daquele que já tem uma experiência, para poder compartilhar. Então, seguir o princípio estabelecido por Deus principalmente e compartilhado pelos pais que são figura de Deus na questão de paternidade. Então é muito importante a você também seguir o exemplo do seu pai, sabe? Ser um modelo também amanhã para outros também que estarão olhando para você. Então é muito importante, amigo, amiga, é importante a você estar sempre aprendendo e crescendo em graça e em conhecimento no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só uma coisa, qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode entrar em contato, né? Tem as redes sociais, tem um contato WhatsApp, você vai interagir conosco, você pode perguntar, interagir conosco, será uma bênção estar conversando com você, compartilhando da nossa experiência por todo tempo que for possível. Estamos junto com você. Deus te abençoe e continuamos na próxima aula, sabe, em nome de Jesus.